e por isso foi preparado desde cedo para exercer o poder. Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com sua renúncia abrupta após um ano. Inicialmente, ele declarou que renunciou por motivos políticos, mas depois admitiu que tinha um problema de saúde. Ele havia sido diagnosticado com colite ulcerativa. Abe voltou a ser candidato e retornou ao cargo de primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de 2012. Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear de Fukushima, o Japão viu em Abe a esperança de reconstrução. Mas sua popularidade caiu a partir do início da pandemia da Covid-19. As ações do governo Abe foram consideradas lentas e confusas. Em agosto de 2020, ele deixou o comando do país. O mundo todo ainda está em choque com o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Nós, brasileiros especialmente, começamos o dia com essa notícia inesperada. Para falar mais sobre o assunto e tentar entender o que aconteceu, nós vamos conversar agora com o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso jornal. Olá, Daniela. Bom dia. Um bom dia também a você que nos assiste. Ainda se sabe muito pouco, sobre as motivações do crime. Mas o que a gente sabe é que o Japão não é um país marcado por disputas violentas na política. Você consegue dizer para a gente se o crime pode ter tido alguma motivação política ou foi mesmo uma ação individual? Bom, Daniela, a morte do Shinzo Abe é surpreendente porque, como você disse, não só os ataques políticos, mas os ataques armados no Japão são raríssimos. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um total de 10 ataques com armas no Japão. Então é um número muito baixo. Então, ao que tudo indica, pelas informações que chegam e pelo que os analistas vêm falando desde a madrugada, foi feito um ato por um lobo solitário, ou seja, uma pessoa sozinha que decidiu efetuar esse assassinato. O que nos leva a crer que tenha sido esse ex-militar da Marinha japonesa é que o Abe tentou fortalecer, de alguma forma, as forças armadas no Japão, acabando com um pacifismo histórico desde o pós-Segunda Guerra. Então, ao que tudo indica, esse ato feito por esse lobo solitário se dá por conta de alguma discordância política das políticas pró-segurança do Shinzo Abe. Bom dia, Ricardo. Quem fala agora é o Kleber Werneck. Mais uma vez, prazer falar com você. E qual era o momento que o ex-premier vivia? Ele fazia um discurso. Ele estava em campanha quando ele foi atingido pelos disparos? Kleber, bom dia. Um prazer falar com você. Bom, o Abe, ele era um líder do Partido Liberal Japonês. Ele era muito respeitado entre os pares, né? Ele era uma liderança partidária muito proeminente, mas não tinha um horizonte próximo para uma nova eleição dele de primeiro-ministro. Por quê? O Abe, principalmente por conta da condução da pandemia, aliado aos problemas econômicos japoneses, ele não tinha um apoio grande da população e do partido para voltar ao poder, para voltar a ser primeiro-ministro. Então ele estava lá nessa campanha muito mais como uma figura partidária para mostrar o apoio dele ao candidato da Câmara Alta do que em rally pelo Japão para se colocar como candidato. Ele foi preparado desde cedo para ocupar o poder e teve uma trajetória marcada pela longevidade, como a gente acabou de ver na reportagem. Esse seria o fim de uma era no Japão? E o que isso representa? Excelente pergunta, Daniela. Normalmente em política internacional, quando há esse tipo de atentado, de ataque, as ideias acabam permanecendo e se perpetuam entre os políticos e as gerações, né? A gente tem que sempre considerar que o Shinzo Abe, ele é o primeiro-ministro que ficou durante 4 mandatos no Japão. Ele pegou de 2006 a 2007, como a reportagem mostrou, e veio de 2012 a 2020. Ou seja, ele é uma figura proeminente e que deve continuar aí seu legado. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que ele deixou para a população? Bom, primeiro, como eu disse antes, ele afrouxou a política pacifista japonesa e decidiu colocar o exército japonês para lutar em alguma guerra no exterior. Ele tinha um perfil muito conservador.
Seu projeto econômico de crescimento do consumo e da economia não deu certo, né? E a política de Covid-19 foi muito complicada, os gastos com a Olimpíada de Tóquio em 2021 também foram altíssimos, né? O Japão foi o país que mais gastou com a organização de Olimpíada na história. Então, tudo isso contribui para uma impopularidade de Abe. Mas o que a gente considera é o seguinte, é que essa política de retomada armamentista do Japão para ter um exército próprio, independente dos Estados Unidos, ela com certeza vai continuar. E claro, o brasileiro deve se lembrar também, né, que no encerramento das Olimpíadas do Rio, em 2016, o Shinzo Abe vestiu de Super Mario, o Mario do videogame, e surgiu no Maracanã. Então essa é uma imagem muito forte que o brasileiro ainda tem do Shinzo Abe. Ricardo, por falar nessa relação do ex-primeiro-ministro com o Brasil, que você acabou de citar, como era essa relação na política internacional? Você espera, inclusive, hoje, muitas manifestações de luto aqui da comunidade japonesa que vive no Brasil. Ele era próximo a essa comunidade? Olha, Kleber, é sim muito esperado, porque nesse momento de dor e essa perda tão repentina, é normal que as pessoas deixem de lado as suas opiniões e consigam se congregar a esse sentimento de luto. Mas é muito importante a gente verificar o seguinte, com essa crise de Covid que aconteceu e todo o movimento de recuperação da economia japonesa pós-crise de 2008, a comunidade brasileira no Japão perdeu muito espaço. O próprio governo japonês começou a incentivar que os brasileiros deixassem o Japão. O Japão pagava uma pensão para que os brasileiros deixassem, e a derrocada econômica japonesa deixou muitos brasileiros descontentes com o governo de Shinzo Abe. Então vai ter esse luto natural da comunidade, mas sempre pensando que ele não tinha uma grande aprovação da comunidade justamente por conta dos problemas econômicos que o seu governo teve. A gente acaba de conversar com Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, Daniela e Kleber, e um bom dia a todos. Até mais. Olha, e ainda falando